Fala, irmãos, com a paz de Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amados, abra São Pedro, Ezequiel 38. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Tomarga, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti. Sirve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada, que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas naquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteais como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, não tem ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tomar a tua mão contra as terras desertas, que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou entre as nações, o qual tem gado e possessões, e habita no meio da terra. Seba e Dan, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vês tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e diz agora: assim diz o Senhor Jeová: não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança, virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte. Da onde virão, amados? Do norte. Tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me haver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos, profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, de que traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor,
que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante de minha face os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, desabarão por terra, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. E a espada de cada um se voltará contra o seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos dos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, amado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Uma profecia densa, né, amado? Densa, repleta de significados, de informações. Uma profecia até dura da parte de Deus, que ele fala que Gog terá imaginações maus desígnios no seu coração acerca do seu povo, e subirá contra Israel, e o desejo de Gog é destruir. Antes de nós entrarmos no contexto histórico, o profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 9 e 10, ele diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, porque anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então Deus, ele é consistente em dizer que ele anuncia o fim desde o princípio, e que o conselho dele, o plano dele, o projeto dele é firme. Ou seja, Deus quer dizer que aquilo que ele estabeleceu, amado, vai acontecer. Vai acontecer. Então nós entendemos que Deus nunca é pego de surpresa por nada e nem por ninguém. Nada. Isso não significa que Deus utiliza os seres humanos como marionete e fica utilizando cada ser humano como peça de tabuleiro. Não. Nós cremos no livre-arbítrio, nós cremos que o homem tem a livre vontade, mas que Deus intervém na história quando lhe convém, para que os seus planos, os seus projetos, ele venham acontecer conforme o seu desígnio, conforme a sua dispensação. Antes de nós entrarmos no contexto profético, nós devemos entender que tudo isso que vem acontecendo hoje em Israel, no Irã, com o envolvimento dos Estados Unidos, isso não é de agora, isso não é de 100 anos, isso não é de 200 anos, isso é mais de 4.000 anos atrás. Esse evento, essa situação, que aconteceu quando Deus ele faz uma promessa ao homem. E que homem é esse? Qual homem é esse? Vamos lá, fala. Quem é? Vamos lá, gente, fala. Pelo menos chuta errado, bate pênalti errado. Abraão. Não, ainda bem. Chutar pro gol. Não, chutar pro gol. É igual o Vivi Júnior perguntou o cara, quer bater? O cara, não, ele foi bater, perdeu. Mas pelo menos teve coragem, bateu. Então Deus faz uma promessa a Abraão. Ok? Devemos entender isso. Deus chama Abraão da Mesopotâmia e faz uma promessa a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da terra dos teus pais, que eu farei de ti, Gênesis 12, que eu farei de ti uma grande nação. E Abraão crê, ele ouviu. Romanos 10, 17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir a palavra. Ele ouve a palavra e crê, ele sai com essa promessa. Lemos Isaías, que ele diz que o conceito dele fica firme. Só que, amados,
Nós somos tendenciosos quando a promessa dada por Deus, repito, dada por Deus, tende na nossa concepção a atrasar, a gente tende a acreditar que não vai acontecer. E quando o ser humano quer intervir na ação divina, o resultado disso é catástrofe. E a idade de Abraão está passando, de Sara também, e a promessa é: você vai ser pai de uma grande nação. Abraão, por sua vez, se mantém, mas Sara fala: olha só, a gente tem uma serva aqui, Agar, eu não gero, ela é nova, possivelmente bonita. Por que você não deita com ela e faz cumprir o propósito divino? E Abraão acata a orientação da sua esposa, Gênesis 16. E Abraão tem um filho, e o nome desse filho é qual? Nosso irmão Ismael. 10 anos se passam e a promessa de Deus vai se cumprir. Abraão já centenário, Sara quase, e aquilo que era impossível aos olhos humanos é possível para Deus, e a promessa se cumpre. Nasce de Abraão e Sara, obrigado, irmão. Nasce de Abraão e Sara o filho da promessa. Quem é? Isaac. Isaac. 2 irmãos. E Deus fala que são 2 povos, 2 nações. Só que entre um irmão e outro há sentimentos, e o sentimento é contrário um para com o outro. Que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Quer que alguém falou alguma coisa aí? Ciúme. Qual outro? Inveja. Alguém chuta mais um outro? Rivalidade. Talvez seja uma boa palavra. Vamos abrir a Bíblia? Gênesis 16, 12. Alguém leia para mim em alto e bom som, gritando como um pentecostal, louco. Gênesis 16, 11 e 12, pode ser. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que quando concebeste, terás um filho, e chamarás ao seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo. Opa, ele vai ser homem o quê? Bravo. Bravo. E a sua mão será contra todos, e não de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Amém, amém. Qual foi a palavra que você falou, Sara? Rivalidade. Qual o sentimento que eu disse aqui que os irmãos nutriam, ou que um irmão nutria contra o outro? A nossa irmã leu ali: ele será homem bravo. Eu vou até abrir um aplicativo aqui para dizer, para a gente ver o que o original quer dizer desse homem bravo. Deixa eu abrir aqui o aplicativo aqui do hebraico, para a gente traçar um pouco da personalidade de Ismael. Pastor, 1 minuto. 2 até, pode falar? Na minha Sagrada Escritura está escrito aqui: ele será entre os homens como um jumento selvagem. Como um jumento selvagem. Essa versão é qual? Foi? Oi? Passou para assim também? Que versão é essa aí? Ferreira de Almeida. De Genebra da Síria? Isso aí é Ferreira de Almeida? Ah. É isso mesmo? É isso mesmo. A definição no hebraico é um asno, um jumento selvagem, um animal incontrolável. É isso que quer dizer. Então note que a personalidade dele, amado, não é pouca coisa não. A personalidade dele é de alguém sem controle, dotado de fúria. E diz: a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Por quê? Porque ele causa muito problema. Então todo mundo se revolta contra ele da mesma forma que ele se revolta contra todos. E habitará diante
da face de todos os seus irmãos. No evento em que Isaac está sendo celebrado, Ismael se encontra presente, a Bíblia diz que ele zomba do seu irmão. E aquilo ali é a gota d'água para Deus mandar Agar com Ismael embora da tenda de Abraão. Por quê? Porque Deus sabia que aquilo ali causaria muitos problemas, e esse problema acontece até os dias de hoje. Entre o Irã, entre Israel, entre palestinos, entre os judeus. Por quê? Por causa dessa rivalidade por direito de possessão de terra. Como Ismael foi o primogênito, eles se acham no direito de serem detentores da terra, mas o filho da promessa, conforme essa escritura, é Isaac e não Ismael. E esse ódio, amado, essa fúria, que não simplesmente se manifesta em mísseis, em drones, mas num espírito maligno e perverso para cumprir o seu propósito. Ele, ao longo das escrituras, ele vai se apresentando de diversas formas e em várias personalidades. Por exemplo, a gente pode ver essa personalidade no livro de Esther. Esther, capítulo 3, versículo 5, você encontra essa referência e essa história. Se você for rápido de endereço, vai lá. Esther, capítulo 3, versículo 5. A história de Ramã, ou Amã, e Mardoqueu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, e o que hoje essa contenda, essa guerra quer é que Israel se dobre, se curve, ou deixe até de existir diante do Irã. Ramã se encheu de furor, porém, em seus olhos, teve em pouco a pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei escrever-se que os matem, olha o sentimento, olha a ideia, eu o porei nas mãos dos que fizerem a obra de 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então, o intento de Ramã era destruir os judeus. E o que tem a ver, pastor, Ramã, o Ismael, com toda essa história? O que tem a ver é que Ramã é descendente do rei Agag. O rei Agag era rei dos Amalequitas. E os Amalequitas descendentes de Ismael. Os Amalequitas é o primeiro povo que age na covardia contra Israel, quando Israel saiu do Egito. Então, o mesmo espírito que estava em Ismael, que estava no povo amalequita, também estava em Ramã. É o mesmo espírito. E a ideia de rivalidade não é só rivalizar, é destruir, é matar. A ponto de Deus fazer uma promessa, mano, contra esse povo. Vamos ver? Sendo rápido de endereço, vai lá, Êxodo 17. E depois nós vamos a Deuteronômio 25. Alguém lê para mim, por favor, que eu vou ler Deuteronômio 25. Êxodo 17, só para a gente pegar essa referência, né, amado? Êxodo 17, versículo 8 e versículo 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel, Refidim. 16, versículo 16. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque. Haverá guerra de quem? Contra o Senhor, Amaleque. Ok? Então, haverá guerra do Senhor contra Amaleque. Por quê?
Porque Amaleque pelejou contra Israel. Aonde? Refidim. Ok? De geração em geração. De quando? De geração em geração. Opa! Então note que essa geração, esse povo, esse espírito que está por trás de gerações, dinastias, reis, povos, é uma geração que nutre um ódio contra Israel. Todavia, o fato de mexer com Israel mexe com quem? Mexe com quem? Com Deus. Irmão, não mexe com os filhos de Deus não, que é problema. Quer arrumar problema é mexer com os filhos de Deus. A gente acabou de ver aí no carnaval, numa escola de samba, fazendo zombaria, chacota. Irmão, essas pessoas não têm noção aonde elas estão se metendo. A Bíblia diz que Deus enxerga a sua igreja como a menina dos seus olhos. Ele diz: não mexa com a minha igreja, que é a menina dos meus olhos. E ele diz: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, Deus vai perseguir essa geração, mano. Esse espírito, a ponto dele fazer uma promessa. Que promessa? Deuteronômio 25. Foi a referência que eu dei. Versículo 17. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho? O que ele fez? Perseguiu Israel. Aonde? Lá em Refidim. Quando saíste do Egito, 18. Como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda, ou seja, por detrás, todos os fracos que iam após ti. Ou seja, amado, geralmente, quando, vamos pegar um exemplo de uma maratona, né? Uma corrida. O campeão é o mais rápido, não é? É o mais rápido, é o mais forte. Quem fica por último é considerado o quê? Oi? Oi? Retardatário, um fraco, cansado, não é isso? Então, lá no final do povo, mais de 2 milhões que saíram da terra do Egito, irmão, tem o início e tem o fim, né? Lá atrás, geralmente, quem ficou? Os velhinhos, os cansados, pessoas adoecidas, assim, não, mano. Eu não, pastor. Eu fora dela. Mas tá lá, todo mundo que ficou pro final, mano, criança, ficou pro final da fila. Um povo também, de repente, adulto, numa idade considerável, mas cansado, fatigado. O que a Amaleque veio na covardia? Veio por trás, amor. E ó, deu. É isso que Deus está vendo aqui. E na retaguarda, todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus, será pois que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória. Olha a palavra que está escrita, mano. Apagarás a memória de Amaleque de debaixo do quê? E não te esqueça. Lembra uma outra história que aconteceu sobre o povo amalequita? Lembra? Alguém lembra? Chuta aí, o pênalti aí, chuta de novo. Hã? E Saul foi designado para poder matar todo o povo e não matou o rei Agag. E não. Quando Samuel entra, a referência do sumo sacerdote, entra e ele ouve o balido, ele fala: cadê o rei? Está ali, está ali. Você não matou? Não matou. E a ordem de Deus é: quando tu ir guerrear contra o povo de Amaleque, mata tudo e todos. E Deus fala: mata até? Mata até? Não, mata até criança. E por quê? Porque aquela criança, quando crescesse, saberia se tornar inimigo do povo de Deus. Lá na profecia, vamos para a profecia do texto bíblico, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração a geração. E nós vemos que essas crianças que nascem nessa cultura, desde novos, amados, já são doutrinados ao ódio, ao terror, à rivalidade, à aversão. Mas só, sabe, irmãos, que não é e não será só contra judeus. Será contra todo aquele que é chamado pelo nome do
Senhor. Note, amados, que o espírito que está por detrás disso é o espírito de Satanás, é o espírito do anticristo. E eu já disse aqui numa outra oportunidade, Satanás, o anticristo, ele não é simplesmente, não é nem simplesmente, ele não é antissemita, ele não é, ou seja, contra o judeu, ele é anticristo. Ele é contra aquele que serve a Cristo. Então o judeu messiânico, convertido a Cristo, se ele estiver nesse contexto, ele será perseguido. A igreja será perseguida. E a ideia, o intento é matar, destruir todo aquele que é chamado pelo nome do Senhor. Amém? A história do Irã é bastante complexa, mas é necessário a gente pegar um pouco do contexto histórico do Irã, e principalmente quando o Irã atravessa a sua mudança de governo. Ele sai da monarquia e ele entra no período da república, considerado a República Islâmica. Só que parece que é uma mudança para o bem, mas não é. Vamos lá. A Revolução Iraniana de 1979, frequentemente referida como Revolução Islâmica, foi o processo que derrubou a monarquia do Shah Mohammad Reza e estabeleceu uma teocracia islâmica sob a liderança do Ayatollah Khomeini. Khomeini é o que morreu agora recentemente. Esse aqui é o primeiro. Esse evento transformou o Irã um país pró-ocidental e modernizador, e um regime conservador baseado na Sharia, com repercussões geopolíticas duradouras no Oriente Médio. Então, em 1979, um grupo mais conservador, revolucionário, se revolta contra o império. O Shah fala do rei, dinastia do rei. Se revolta e causa ali uma celeuma e acaba rompendo com a monarquia, onde se entra a república, que parece que vai ser bom, né? Que vai democratizar. Só que não. A monarquia do Shah, o Irã, era governado por Mohammed, 38 anos de poder, que impôs uma rápida ocidentalização, modernização forçada, conhecida na história como Revolução Branca, e a repressão política através de sua política secreta. Ou seja, ele abriu para outras nações, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, e isso começou a interferir na cultura do povo, e o povo não aceitou isso. Sobretudo, além da monarquia, tem um poder centralizador em que, e isso é comum da monarquia, está profetizado também na Bíblia. Está profetizado. Quando Israel quer rei, Deus fala: ah, vocês querem rei? Queremos! Tudo bem, eu vou falar como eles vão agir com vocês. Israel, irmão, isso é terrível, sabe por quê? A gente ouve a orientação de Deus. Quando eu digo a gente, eu digo a igreja de modo geral. Quando a gente ouve a orientação de Deus, Deus avisa o resultado da nossa escolha. Sabe o que a gente faz? Ignora. E já falou: eu quero rei assim mesmo. Ah, é? Ele vai tomar seus filhos, vai tomar suas posses, vocês vão pagar pesados impostos. E já fala: nós queremos. Está aí. É isso aí. A política é isso aí. Não tem lado A, lado B, não tem bom, não tem ruim. É tudo farinha do mesmo saco. A verdade é essa. É tudo farinha do mesmo saco. Então havia uma grande insatisfação por causa da desigualdade. Por quê? O povo do Irã é um povo, irmãos, que o terreno lá, se você cavar um poço para beber água, não sai água não. O que sai? Sai petróleo. O negócio é doido. É muito petróleo. Até hoje. Terreno fértil. Muito dinheiro. E o rei, por sua vez, ele mantinha a maior posse em sua possessão e começou a fazer alianças com outras nações para explorar a terra em troca de outros materiais. Com isso cresceu uma grande insatisfação, e a oposição religiosa do clero xiita, que habitava no Irã, se refugiou, mas deixava a sua ideia e seus militantes ali. Causou-se a revolta, a revolução. Com isso, irmão, uma guerra social ocorreu
e teve o golpe da Revolução Islâmica no ano de 1979. O rei saiu fora, fugiu. Com isso, o Ayatollah, ele retorna. Quando o rei sai, ele retorna e ele assume o governo do Irã. Ele fala, agora não é mais monarquia, agora é uma teocracia, é o governo de Deus. Mas é, não? Não é. Não é. E essa oposição xiita desse clero, que se opunha firmemente contra a secularização, ele entra e começa ali a estabelecer o seu governo. O retorno dele se dá em fevereiro de 1979, que ele sai do seu exílio e volta. E aí, amado, todo governo precisa de uma força armada, precisa de um braço armado. O exército do rei, no período, declarou neutralidade, com isso selando o fim da monarquia. E aí acabou, tudo que ele queria, ele tinha. O exército abriu mão da monarquia, ele tinha o acesso, ele tomou o poder e agora ele começa a operar uma reforma naquele povo. Só que, irmãos, tudo aquilo que parecia ser bom de discurso começa a se tornar ruim. Porque vamos entender a forma de governo do Irã. Primeiro ele coloca a teocracia, ou seja, o clero xiita assumiu o controle das instituições baseado na lei da Sharia. A gente vai entender o que é isso, a gente precisa entender o que é isso. E o primeiro passo dele é romper com o Ocidente, romper com os Estados Unidos, romper com os europeus, romper com todo mundo. Ele rompe relações com potências ocidentais. Com isso ele toma sanções. Isso ocorre até o dia de hoje, né? Por causa dessa guerra. Mas só que ele se consolida no poder, como ele se consolida no poder. E após 10 anos ele é substituído por Ali Khamenei, que é o que estava até pouco tempo agora, que foi morto no dia 28 de fevereiro, não é isso? Mas a geopolítica do Irã, ela é regida praticamente pelo Ayatollah, que é o líder supremo. E o que significa esse termo Ayatollah? Significa sinal de Deus. Então esse homem que assume o poder, o Ayatollah, ele é como um sinal de Deus para eles. Irmão, olha como é que a religiosidade é perigosa quando ela é cega. É um sinal de Deus. Só que tem uns pontos que definem essa autoridade. Primeiro, ele precisa de um conhecimento profundo para receber o título. O clérigo deve ser um mestre em ciências islâmicas, como jurisprudência, ética e filosofia. Então ele é alguém inteligente. Ele é alguém que é dotado de uma capacidade intelectual. Ele precisa ter uma capacidade de interpretação das leis. Então ele é considerado alguém que possui autoridade para interpretar a Sharia e emitir pareceres religiosos para orientar a comunidade em questões modernas. Então ele é um doutor na Sharia. O que é a Sharia? É como se fosse a Bíblia dos muçulmanos. Mas só que essa Bíblia dos muçulmanos, ela não é simplesmente um único livro. Ela é composta de 4 fontes: o Alcorão, a Suna, a Ijma e as Qiyas. O Alcorão é um livro único, mas é um conjunto derivado dessas 4 fontes. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, que é a palavra direta de Deus. A Suna são os relatos sobre os ensinamentos, ações e hábitos do profeta Maomé. E a Ijma é o consenso entre os sábios, os estudiosos islâmicos, sobre questões específicas. E o último livro é o uso de analogia para aplicar regras estabelecidas nas situações novas. Qualquer situação nova que acontece, esse livro aqui regulamenta. Só, amados, que dentro da Sharia tem algumas regras, leis, que são obrigatórias, que vai contra a humanidade e rege toda a vida de um muçulmano, na vida pessoal,
higiene, dieta, proibição de álcool, carne de porco, vestimenta, direito da família, regras sobre o casamento, divórcio, herança, finança, proibição de cobrança de juro e aposta. Se fosse no Brasil, então, um bocadinho estava morto já. Até crente. O que tem de crente é que joga, faz aposta, que pega dinheiro com agiota, crente que é agiota, pastor que é agiota, o que tem de cambalacheiro aí, amado, que diz que adora a Deus com Bíblia. Se fosse aqui, isso daqui, um bocado já estava fora. Oi? Não, é trízimo, mas fala que é o trízimo, não é dízimo, é o trízimo. O Código Penal inclui punições para crime como roubo, adultério, que variam muito dependendo do país e da interpretação. Então, esse líder supremo, mano, esse líder supremo é ele que comanda. Por mais que seja uma república que tem um presidente, mas o presidente é subordinado a ele. Entende isso? Ele é o cargo maior dentro do sistema político iraniano. E ele, amados, ele tem a capacidade de estabelecer paz, mas também tem a capacidade de estabelecer e declarar guerra. Ele tem. O presidente, ele até administra as questões do dia a dia, social, aquela coisa toda, mas se ele tiver que tomar alguma decisão que envolve a nação, ele tem que se reportar ao líder supremo. E o líder supremo fala se sim, se não. E o presidente deve obedecer. E com isso nós vemos as guerras que vem acontecendo desde 2024, 2025. E aí a gente está vendo o resultado agora ainda em 2026, com todo esse contexto. Mas, pastor, o que é que tem a ver isso tudo com Ezequiel? Tem a ver com isso aqui. Agora, qual é o contexto histórico do profeta Ezequiel? Porque é o que eu sempre digo, amado. Não é só pegar Ezequiel 38 e 39 e ler. Se a gente fizer só isso, será uma interpretação muito limitada. Qual é o contexto histórico, bíblico, da profecia de Ezequiel? Qual é? Olha. Estava vendendo o exílio e mostrando ao próprio povo o dia do povo de Israel contra Deus. Então era isso, Israel estava no exílio. Qual exílio? Babilônico, não é isso? Agora, por que Israel foi para o exílio? Desobediência. Vamos pegar a referência? Alguém está em Ezequiel aí? Ezequiel 39. Ezequiel 39. Eu não sei se eu botei aqui, não botei aqui não. Mas deve ser o 20 ou 23, eu lembro, estava lendo. É nessa faixa aí. 23. 23? Pode ler, Marcelo, para a gente? E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua própria iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada. Então Israel foi para o cativeiro por causa das suas, o que está escrito aí? Iniquidade. Irmão, não é que Israel pecou uma vez, não é que Israel pecou 2 vezes, não é que Israel pecou 3. Israel pecou várias vezes. E Deus sempre avisando, Israel se arrependia. Nós pregamos aqui sobre os juízes de Israel, fizemos uma série aqui. Meu irmão, era um fluxo repetitivo. Israel caía, levantava o libertador, se arrependia, voltava, daqui a pouco passava um tempo, o libertador morria, Israel caía de novo, Deus levantava o libertador, Israel se libertava, se arrependia, depois de cair o libertador, Israel caía de novo, e ficava nesse ciclo. Israel foi levado ao cativo, mano, por causa da iniquidade. Porque se rebelou contra Deus, e foram levados cativos. Então, o contexto histórico é: Israel está em cativeiro. E o profeta Ezequiel também. E ele está profetizando que, a despeito do cativeiro, tem uma outra promessa. Qual promessa?
Qual promessa? De libertação, restauração. O vale já foi seco, lembra? Está morto, amado. O osso está sequíssimo. Aí diz, profetiza sobre ele. Profetiza, vem o Espírito, e ele se levanta como um numeroso exército. Israel estava morto, amado. Morto, sem a presença. Morto, sem um aspecto, sem uma imagem. E Deus profetiza e o povo é restaurado. Então Deus tem a promessa de que eles vão sair do cativeiro e vão voltar para a terra prometida, para esse lugar. Só que, irmãos, o fato de ter uma promessa que eles vão ter que voltar, sempre tem um opositor, não tem? O diabo. E ele utiliza elementos, pessoas. Preguei aqui recentemente, demônio em forma de gente. É onde que a gente entra na profecia agora. Só que tem um elemento aqui escatológico, que não é simplesmente uma referência. Ele é uma referência, mas é uma referência escatológica também. Ezequiel 38. Ezequiel 38. Eu acho que essa versão que eu coloquei aqui é a NVI. Conforme eu for lendo, de repente a leitura está diferente, mas vocês vão entender. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vira o rosto contra Gog. Olha, preste atenção. Vira o rosto contra Gog, da terra de Magog. O príncipe maior de Meseque e de Tubal, profetize contra ele e diga: assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal, e farei você girar, porém anzóis em seu queixo, e farei sair com todo o seu exército, seus cavalos e cavaleiros, totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles bramindo, escudos e espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes, Gomer com todas as suas tropas, e Bet-Tamar, todo o extremo norte com todas as suas tropas, muitas nações com você. Aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assumam o comando delas. Depois de muitos dias, você será chamado a armas. Em anos futuros, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido entre muitas nações, nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Foram trazidos das nações e agora todos eles vivem em segurança. Você e todas as suas tropas, e muitas nações com você subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano Senhor: naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará um plano maligno. Olha como é que essa versão aqui diz: você maquinará um plano maligno. Note que não é uma ideia humana, é uma ideia que vem da onde? Como eu costumo dizer, dos laboratórios do inferno. Vem de Satanás. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e de que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muro. Preste atenção nesse detalhe, amado. Onde todos moram em cidades sem muro, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo ajuntado entre as nações, rico em gado e em bens, e vive na parte central do território. Sebaidã, os mercadores de Tarsis, e todos os povoados dirão a você: você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata e ouro, e tomar o gado e os bens, e apoderar-se de muitos despojos até aqui. Então, vamos resumir. Qual é o plano? Aqui a gente já entende uma coisa. Quem é Gog, irmão? Quem é Gog? Chuta, fala. Quem é Gog? Dentro da leitura que a gente vai fazer. Não estou falando de nome, mas...
Não estou falando nem de nome de país, de nada não. Dentro do texto que a gente leu, Deus está fazendo uma profecia contra alguém, contra Gog. Gog é quem? Hã? Entendi. Entendi. Hã? O diabo aumentou. O diabo aumentou. Ó, eu já dei até a dica, ó, ele aumentou. Se aumentou, tem uma mente. Gog é uma liderança. Entende? Ó, lá no iniciozinho, amado, ó. Lá no iniciozinho, ó. Lá no iniciozinho, ó. Bem devagarzinho, ó. Veio a mim esta palavra do Senhor dizendo: filho do homem, vira o rosto contra Gog. É uma pessoa, é uma liderança da terra de Magog. Magog é um território. O príncipe maior de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele: estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Então é uma profecia contra uma liderança que é influenciada pelo próprio diabo. E ele tem um plano. Qual é o plano dele? Dentro da profecia aqui, nós acabamos de ler. Hã? Destruir, mas ele quer fazer isso sozinho? Não. O que a Bíblia falou? Se reunir com outras nações, outros povos, para subir contra Israel. Amém ou não? É isso? Então ele é um líder, um cabeça. E Magog é um território, é a terra de Magog. É o filho de Jafé, neto de Noé. Lá de Gênesis, amado, olha isso, lá de Gênesis. E o versículo 15, de Ezequiel 38, diz assim, ó: você virá do seu lugar, do extremo norte, você, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalo, uma grande multidão, um exército numeroso. Então, preste atenção. Gog, uma liderança, príncipe de um local. Ele tem uma ideia, ele tem um plano, só que o plano não vem dele. O plano é maligno. E qual é o plano? Argimenta povos, outras nações, e vá contra o meu povo. Só que a Bíblia diz que o povo está num lugar. E que lugar é esse que está dentro da Bíblia aí? Num território de repouso, está escrito assim. Só que está... Hã? Todo mundo tranquilo. A Bíblia chega até a dizer que estão num lugar sem muro. Sem muro, sem cerca, sem nada. Um povo pacífico, tranquilo. Só que, amado, para onde que aponta isso? Para onde que aponta isso? Onde que existe um povo que está num lugar tranquilo, pacífico, está num lugar protegido, mas sem muro? É Brasil, mano? É Brasil? Deixa eu botar uma piada aí para ver. Até para me guardar, deixa eu botar uma piada para eu ver que voltar, não vai ter nada. A gente viu muito isso nos Estados Unidos, que as casas não tem muro, mas eu quebrava assim, tudo, né? Com volume, tranquilo. Mas vamos voltar para a Bíblia. Para onde que a Bíblia está apontando isso? O que a Bíblia quer dizer? Isso não ocorre depois que o Senhor volta e desce para Jerusalém celestial. Isso seria o quê? Isso seria o quê? Esse evento? Depois disso daí. Isso daí seria qual evento? O arrebatamento, e ele desce para Jerusalém celestial. Opa! Isso seria o quê? O milênio. Milênio. E isso é importante para nós por quê? Porque todos esses acontecimentos, amado, causam esse frisson louco, desesperador, das pessoas tentarem descobrir quem é o anticristo, que território é esse, se é a Rússia, se é... Quais outros países que estão ali, Marcelo? A Rússia, Turquia, Turquemenistão, se eu não me engano, o próprio Líbano, que fica tudo ao norte de Israel. Fica tudo ali. E as pessoas ficam geograficamente apontando essas nações, porque diz que ele virá do extremo norte. E, amado, não é que não possa ser. A questão é eu, de maneira
irresponsável, vou utilizar esse termo, tentar adivinhar. Tentar adivinhar. E mais, ainda que eu possa, de maneira irresponsável, tentar adivinhar, entender o contexto histórico do profeta, a promessa que tem de restauração, e quando ocorrerá esse evento, que foi o que nosso amado irmão Marcelo aqui cooperou conosco. Quando que vai ocorrer esse evento? Após o arrebatamento. Então, amado, não faz nem necessidade o povo de Deus ficar desesperado. Isso não deve mostrar displicência na vida. Nem tampouco displicência nos eventos, porque são eventos proféticos. Envolvendo esses países aqui, são um evento profético. Quando diz que eles vêm de cavalo aqui, o próprio Irã, que antigamente no contexto bíblico era o povo persa, eles são nômades. E eles, na história mesmo, eles cavalgaram, migraram para o norte. Turquia, Turquemenistão, uma parte da Rússia, que é o povo eslavo, e eles habitaram por ali, se fundiram os povos. Então, de fato, eles se espalharam por ali. E o Irã, até pouco tempo, era conhecido como povo persa. Eu deixei essa data aqui, para ser mais preciso. O Irã deixou de ser conhecido como povo persa em 1935. Recentemente. Para se chamar Irã. Então, a grande questão é que os nossos irmãos que ficam dentro do contexto escatológico, ficam tentando adivinhar da onde virá o anticristo, de qual região. Aí, quando acontece esses eventos assim, é o personagem da moda, né? E o da moda agora recentemente era quem? Ali como ele. O que aconteceu com ele? Morreu. Como tantos outros aí que falaram que era e morreu. É o Papa falando de tal, morreu. E não era. Entende? Isso é tão tremendo que o próprio povo medo-persa, que quando Israel vai para o cativeiro babilônico, quem que Deus utiliza? Olha a ironia, mano. Quem que Deus utiliza para libertar o povo do cativeiro? Uma parte dele. Quem? Lembra, Zé? Quem que Deus utiliza para tirar uma parte do povo do cativeiro babilônico? Não. Neemias reconstrói. Mas para libertar, tirar. Ninguém? Não. Começa o ser. Começa o ser, o nome dele? Ciro, mano. E Ciro era persa. E ele já era profetizado lá atrás com o nome dele. E ele já era profetizado lá atrás. Depois, quando ele ouve a respeito disso, no manuscrito, ele ouve, aí que ele se entusiasma mais ainda, para libertar o povo de Israel. Mas ele é amigo? Não, ele é inimigo. E Deus usa ele. Olha a profecia dele, amado. Vamos lá. Isaías 44. Olha o que Deus diz do inimigo que ele vai utilizar para libertar o povo dele. Olha, para vocês verem que nosso Deus é terrível, mano. Isaías 44, 28. Ajuda a gente aí. Pode ler. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Ciro é o que de Deus? Meu pastor. Continua. Dizendo também a Jerusalém, seja edificada e ao templo curas. Vira, Isaías 45, versículo 1, Marcelo. Assim diz o Senhor, seu ungido, a Ciro. Olha, meu ungido, Ciro. A quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face, eu soltarei os lombos do gate, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de terra. E te darei os tesouros das escuridades,
e as de pedras encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Pode ir, até o 5, Marcelo. Por amor do meu povo Jacó, e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, puxe o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. E olha o que está escrito aqui no final. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Nosso Deus é terrível, amado. O nosso Deus é terrível. Ele utilizou um líder inimigo de Israel para libertar Israel. E falou, ele é meu ungido, ele é meu pastor, eu vou usar ele, ele vai apacentar vocês. E ele tirou. Diga-me. Assim, na sequência dos eventos. Sim. No final do milênio, está escrito aqui em Apocalipse, né? Que Satanás vai ser solto. A gente vai falar. Aí ele vai subir com Gog e Magog. Só que aqui, pelo visto, já não é povo de determinado lugar. São as nações de 4 cantos da terra que não foram destruídas. Que não foram arrebatadas no evento da mão do Senhor. Sim. Que ficaram no milênio para poder aprender. Exatamente. Então, o conflito Irã e Israel, a gente viu. O contexto histórico da profecia, a gente viu. Quem é Gog? Uma liderança, um personagem que vai influenciar outras nações. E com qual capacidade de arregimentar essas nações ele vai ter? Com a inteligência, a capacidade de Satanás. Esse personagem, Gog. O que significa Magog, um território, mas não é só um território, são as nações espalhadas pelos 4 cantos da terra. Entende? E quando ocorre essa profecia? É onde que a gente vai entrar agora, o Marcelo estava falando aí. Quando? Mas só, antes da gente entrar no quando, Marcelo, irmãos, é interessante a gente perceber, dentro da própria profecia de Ezequiel, olha lá no versículo 17, o que que diz? Ezequiel 38 ainda. Olha o que que diz. Deixa eu ler. Assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele de quem falei em dias passados por meio dos meus servos, profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra eles. E é isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel. Será despertado o meu furor, palavra do soberano Senhor. E meu zelo e meu grande furor declaro que naquela época haverá grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão virados de cabeça para baixo e os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. O que Deus está querendo dizer aqui? Que Ele vai intervir nesse ataque, nessa guerra. E como que Ele vai fazer? Aqui, ó. Versículo 19. Em meu grande zelo, em meu grande furor, naquela época haverá um grande o quê? Um grande tremor de terra, um terremoto. Irmãos, eu vou colocar depois na edição o mapa de Israel. Ele é cortado por uma grande placa tectônica que desce do norte ao sul, atravessa de ponta a ponta todo o extremo de Israel. E isso significa que não é... Irmãos, preste atenção. Gente, a gente não tem noção de quem é o nosso Deus, não. Israel fica em cima de uma placa tectônica, do norte a sul. Especialista, você pode entrar na internet e pesquisar depois, se eu estou te falando aqui. Faça isso. Especialistas dizem que não é de se admirar que no futuro, eles não sabem quando, haverá um grande terremoto em Israel. Já houve vários terremotos em Israel, mas há tempos atrás na história, você tem ouvido falar de terremoto lá?
Você tem ouvido falar? A gente, pelo menos que eu me lembro, é mais no contexto até da Bíblia do que historicamente agora é recente. Mas por que aquela terra lá está em cima de uma placa e não tem terremoto? Por quê? Porque ainda não tem. Ou não tem constantemente? Porque o Senhor não permite. Mas quando for ocorrer esse evento aqui, que as nações se ajuntarão para guerrear contra Israel, lembre-se, quando diz Israel, a gente tende a entender simplesmente o Israel étnico. Mas não, é o Israel espiritual. Não é o étnico. Mas aquela região será o palco de tudo isso. É isso que a gente deve entender. Será o palco. Ó, eu coloquei isso aqui, ó, na pesquisa, ó. Devido a essa localização, Israel é considerada uma zona de grande atividade sísmica, com um histórico de terremotos significativo ao longo dos séculos. Especialistas indicam que a tensão acumulada, ou seja, há muitos anos não tem, mas tem uma tensão nas placas ali, acumulada, na falha do Mar Morto, pode gerar tremores de grande magnitude no futuro. Os especialistas dizem isso. E a Bíblia diz o quê? Naquele tempo, diz o Senhor, eis que farei um grande temor de terra, e as pessoas temerão, vai abalar o mar. Geralmente quando abala o mar, o que causa? Tsunami. Deus vai causar isso. E para que ele vai causar isso? Para intervir nesse ataque maligno de Gog contra o povo de Deus, a ponto de eles começarem a guerrear entre eles mesmos. Tem noção do que é isso? E isso está acontecendo até agora. O Irã, ele está tão louco que ele começa a atacar até países que são aliados a ele. Pode pesquisar. Ele está guerreando com países que estão aliados a ele. Mas isso é só uma fagulha do que vai acontecer no futuro. Quando vai ser? Eu não sei. Daqui 10 anos? Não sei. Daqui 15, 20? Não sei. Oi? Só você não sabe. Então entende, amado? Deixa eu pegar aqui. Só que tudo isso, amado, para a gente entender, o porém é quando que vai ocorrer isso, que é onde que as pessoas ficam nessa daí. A terceira guerra mundial, o anticristo vai vir não sei de onde, não sei de qual país, assim, assado. Ele vai vir de uma região norte. De qual país eu não arrisco, não tenho essa audácia e não estou nem aí para querer saber, para querer ser profeta, adivinha como que é. Eu sei que quando esse personagem histórico, escatológico, pintar o cenário, a igreja vai saber. A igreja vai saber quem é ele. Agora, quando vai acontecer isso, a Bíblia aponta. Vamos ler? Apocalipse 20. Apocalipse 20. Meu pastor, lê aí, você está quietinho, só coisa bonita. Apocalipse 20, a partir do versículo 1. Antes do pastor ler, esse evento aqui já ocorreu, a vinda de Cristo, os mortos ressuscitaram, tiveram seus corpos glorificados, os que ficaram vivos foram arrebatados, tiveram seus corpos transformados, encontraram com o Senhor nos ares, boda do Cordeiro, e aí o Senhor vem e estabelece o seu reino. É esse momento aí. Pode ler, não. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeira na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou um abismo e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem.
e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, ponto, só para a gente entender. O que aconteceu aí? Deus envia um anjo grande, não é isso? Com uma grande, ele diz aqui, né? Uma grande cadeia na mão, e ele prende Satanás. Por quanto tempo? 1000 anos, não é isso? E ele encerra ele lá para quê? Para que ele não enganasse as nações, dentro do contexto histórico. Ele utiliza Magog, manipula as outras nações para ir contra Israel, enganados pelo diabo, que a arte do diabo é enganar. E no contexto histórico, escatológico, isso vai acontecer, as nações vão se voltar contra o povo de Deus, o Israel escatológico, a perseguição não será contra os judeus, mas contra a igreja de Cristo, ok? E aí acontece o arrebatamento, Deus destrói o falso profeta, a besta, e agora Deus vem e estabelece o seu reino, e ele prende o diabo por 1000 anos, para não enganar mais as nações. Continua, mano. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte da primeira ressurreição. E sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E reinarão com ele por 1000 anos. Aonde que eles vão reinar? Aonde? Hã? No milênio. Mas o milênio é onde? Onde vai ser o milênio? No céu? Na terra? Onde vai ser? Na terra, não é, irmão? Nem? Na terra. Aqui. Ok? Mas só que o texto continua. Versículo 7, pastor. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajudar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Então, quando que ocorre essa grande batalha? Quando que ocorre? O final do milênio. Segundo a Bíblia, final do milênio. Interessante, eles vão contra um povo que estão em repouso, resguardado, não tem muro, não tem nada na mente deles. Vamos vencer, vamos destruir. Mas só que a Bíblia fala o que acontece aqui. Olha que terrível. Versículo 9. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. É pouco fogo ou muito fogo? Leia. Ezequiel 22. Leia. E contenderei com ele por meio de peste e sangue, uma chuva abundante, e grandes pedras de saraiva, de fogo e enxofre farei cair sobre ele. Olha, corroborando. Ezequiel 22, qual a referência? Não, Ezequiel 39, versículo 38, versículo 38, 22. 22. Corroborando com esse texto aqui. Então, esse evento de Gog e Magog, entenda, ele ocorre só no final do milênio, onde Deus vem e intervém e destrói. Versículo 11 de Apocalipse 20. Aí já era o juízo final, o grande trono branco. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cujo a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos
grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E quem são esses aqui, mano, que vão participar desse grande trono branco, do juízo final? Quem são? São aqueles que não foram salvos. São aqueles que negaram o Senhor e que ainda viram o reino milenar do Senhor, mas não tinham mais o direito à salvação. A tipologia da Arca de Noé é muito precisa, mano. Que quando Deus faz o chamado, os animais escutam, os homens não. Noé entra, ele e a sua família só. Só que quando ele entra, os animais entram, o que acontece ali? A porta da arca ela fecha. E o que Deus vai fora? Selou. Acabou. Não tem mais oportunidade. Quando que é a oportunidade? A oportunidade é agora. É hoje. É já. É o tempo que se chama hoje. Então o chamado de Deus é, amado, buscar o Senhor quando se pode achar. Invoca enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, ou a maligna os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor nosso Deus, que é grande em perdoar. É tempo de arrependimento. Agora é o tempo que o Senhor está chamando os seus. Porque a gente está vendo as profecias acontecendo numa velocidade inimaginável. Coisas que aconteceu no ano passado estão acontecendo numa velocidade muito maior nesse ano. Esse ano pode acontecer coisas que a gente não tem noção. 2027, sabe lá Deus o que vai ser? 28, 30. Por exemplo, 2030 tem agenda da ONU. Está próximo de acontecer. É toda uma reformulação que se encaixa bem no plano do anticristo. Então assim, amado, está dando data, pastor? Estou dando data de nada. Só estou falando de fatos que estão já na lista para ocorrerem. O que a gente tem que fazer, pastor? Ficar firme com Deus e não olhar para trás. Continuar olhando para Cristo, olhando para Jesus e atento ao som do Senhor, atento ao som das trombetas. Ela está sendo tocada. Ela está sendo tocada. Eu acredito que eu tentei passar da maneira mais simples possível esse contexto histórico, o contexto da profecia, que tem uma grande complexidade, sim, mas que também tem a simplicidade quando você faz os links proféticos e tem uma linha escatológica saudável, coerente, e até um entendimento bíblico saudável e coerente, e não ficar fantasiando nada, não ficar pintando um quadro inexistente, mas sim ser honesto ao contexto histórico, ao contexto bíblico, pegar o todo de Ezequiel e não só simplesmente a própria profecia, e começar a entender o que Deus está fazendo ao longo da história. Ao longo da história. O mais tremendo é, Deus vai guardar o seu povo. Ele vai guardar. Numa cidade sem muro, onde todo mundo vive pacificamente. Pega as profecias do milênio, você vai ver o leão convivendo junto. Oi? Com as crianças. Hoje tem gente que não deixa nem a criança com o cachorro meio doido, maluco, filho de morder. Né? Aí tem dono que fala assim, não é manso, não morde não. Não morde você, mete a mão nele para ver. E a profecia diz que nesse período os leões vão brincar com as crianças. Recentemente um garoto, né, pulou no zoológico e acabou sendo morto por um animal, não sei se foi uma onça ou um leão. Foi morto. Pulou. E o leão o que fez? No seu instinto? Demorou, matou. No período profético, essas animosidades que há. E por que há? Por causa do pecado. O pecado é o grande ponto central que causa todo esse cataclisma.
na natureza, nos animais, no homem. Esse é o grande problema da humanidade, o pecado. É por isso que fala que a própria natureza é a criação de gênero, aguardando a restauração do homem que está falando do pecado. Sim. Porque ela não foi destinada para isso, né? Não. Na queda do homem, Deus deu uma sentença para Eva, para Adão, para o diabo e para a terra também. A terra será o quê? Maldita, Adão, por tua causa. E a terra sofre. A terra geme, está matando. Porque a própria terra vai ser redimida, restaurada. Ela vai voltar ao seu estado original. Novo céu e nova terra. Ela vai ser purificada pelo fogo. Deus disse: eu não vou destruir a terra mais por meio da água. Como que você vai fazer isso? Por meio do fogo. Então, assim, fazendo uma análise, o homem não foi feito para morar no céu. O homem vai ser levado ao céu de momento do arrebatamento, mas aí o Senhor volta com a ajuda da luz celestial da terra. E depois que passar todas essas profecias, é um novo céu e uma nova terra. Para o homem habitar. A irmã Débora, ela me deu uma ideia de estudo, eu estou estudando isso ainda. E o termo é: aonde nós vamos morar? No céu ou na terra? Não, no céu, pastor. Qual é a evidência? Qual é a evidência? Qual a referência? Quando Deus cria o homem é criado no céu ou na terra? O céu e terra é uma coisa só. Era uma coisa só antes da terra. E depois? Se separou. Mas era o plano de Deus? Era o desejo de Deus? Olha só esse texto aqui, Efésios, que Marcelo falou. Deixa eu ver se eu acho, né, amado? Deixa eu ver se eu acho. Se vocês acharem aí, me ajuda aí. Efésios, que diz mais ou menos assim, ó, e de tornar a congregar céus e terra, blá, 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 é em Efésios que está. Efésios capítulo 1, capítulo 2, por aí. Se alguém achar, grita. Estou procurando aqui também. Hã? Acho que eu vi esse texto não, acho que eu vi esse texto no processo. Esse texto é interessante para isso que a gente está falando agora. Aqui, ó. Efésios 1. Efésios 1. Efésios 1, deixa eu ler aqui, ó. Vamos começar aqui no versículo 7, ó. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo no mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Olha o 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, vírgula, na dispensação, na plenitude dos tempos, tanto as que estão aonde? Nos céus, como as que estão na... Então diz que há na administração de Deus, no tempo de Deus, a vontade de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então em Cristo, o desejo dele é tornar a congregar aquilo que um dia foi unido e se separou. E o que separou? Pecado. Nós lemos ali no 7, pela remissão dos nossos pecados. No Éden, amado, céus e terra era uma coisa só. Adão convivia com um ambiente espiritual normal, natural. Após a queda, isso foi rompido. Numa oportunidade eu vou trazer sobre esse assunto. Aonde nós vamos morar? No céu ou na terra? Pastor, Oi? o Salmo 37, 11, fala um pouquinho disso. Mas os manos quebrarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Como é que é? Lê de novo, por favor. Mas os manos quebrarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha que interessante. Os mansos herdarão a terra. Herdarão. Herdarão a terra.
Então note que esse é o projeto de Deus, é o plano de Deus. Terminamos aqui. Acredito que foi objetivo. Ficou alguma dúvida sobre Gog e Magog? Ficou algum questionamento? Se teve qualquer questionamento, entra no estudo sobre o milênio. Lá você vai entender também. É necessário. Mas eu acredito que eu fui muito específico e objetivo naquilo que eu queria tratar com os irmãos. Amém? Podemos terminar? Se podemos, fique de pé comigo, então, por favor.